Muito bem, vamos continuando agora com os destaques do esporte, ainda com a Caliandra Alves Dias, vai falar aí dos destaques, vamos começando a falar do beach tênis, Caliandra. Isso mesmo, né, porque nós já mostramos aí essa matéria, que é uma nova modalidade que está aí levando aí a paixão, né, para os eretinenses, que está sendo aí praticada no Clube Atlântico. Então você vai conhecer um pouquinho mais dessa modalidade. Olha, Marcão, e sexta-feira na coluna na página do Esporte do Bom Dia é dia da coluna Papo Aberto com essa moça aqui. Qual é o destaque que você trouxe na Papo Aberto de hoje? Bom, o destaque é em relação aos casos de racismo que aconteceram nas últimas semanas. No último fim de semana tivemos o caso do Grêmio, né, em relação ao atacante do Fluminense, mas também aqui no Rio Grande do Sul tivemos um caso relacionado ao Juventude, quando a equipe enfrentou os cariocas do Botafogo. Então, Leandro, nós trouxemos aqui alguns dados, porque em apenas estamos no quinto mês do ano de 2019 e foram já 14 casos denunciados ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Em relação ao ano retrasado, foram 19 casos em 2017. Por que não temos os casos do ano passado? Porque eles ainda estão sendo computados. Mas aí a média que foi revelada pelo Observatório Discriminal do Futebol é que cerca de 53 casos foram registrados no ano passado, mas ainda não tem aí como confirmar esses dados porque ainda estão sendo computados. Então nós trouxemos esse caso, que é um caso muito triste, que vem acontecendo principalmente aqui no futebol brasileiro. Muito bem, é realmente muito triste aí a gente está no dia de hoje com tanto desenvolvimento se continuar essa situação do racismo. Olha, velocidade, etapas da Copa Motocar. Isso mesmo, foi realizado aí no último fim de semana lá em Santa Catarina e novamente pilotos de Erechim e região conquistaram aí títulos em 6 categorias. Então vocês podem estar conferindo aí os nomes desses pilotos que participaram. Destaques do Atlântico e do futsal, qual a informação? Olha, além da rodada estar movimentada, nessa rodada não, né? Porque o Atlântico tem pausa, mas além do Atlântico principal aí disputar competições, agora chegou a vez das categorias de base, porque além dessa competição também vai ter uma do Sub-9, que vai envolver os meninos, né, do Sub-9 e também desse Sub-20. Então aí os torcedores que gostam de acompanhar as categorias de base, vai ter muito futsal esse ano lá no Atlântico. Muito bem. Olha, vamos falar da dupla Grenal. Grêmio e Inter entram em campo esse fim de semana? Entram sim, o Grêmio amanhã vai enfrentar às 19 horas o Corinthians, lá em São Paulo, e já o Inter entra em campo no domingo, Dia das Mães, quando vai enfrentar o Cruzeiro às 16 horas no estádio Beira-Rio, e a dupla Grenal aí vem querendo uma vitória, né, já que na outra rodada os dois times acabaram perdendo. O Grêmio numa situação um pouquinho complicada, porque tá na zona do rebaixamento, o Inter tá lá na 15ª, 12ª posição, então essa vitória é extremamente importante e diante de dois adversários fortes do futebol brasileiro. E o nosso Ipiranga também joga pela Série C do Campeonato Brasileiro? Joga no domingo às 13h30 da tarde, também Dia das Mães, e vai enfrentar o São José, né? Primeira vez que a equipe aqui do Rio Grande do Sul disputa a Série C, então aí 2 gaúchos nessa rodada estão se enfrentando. Muito bem, são esses os destaques do esporte de hoje? São esses, e voltamos na segunda-feira aí com os resultados completos da rodada, tanto do futebol aqui do Ipiranga, quanto também da dupla Grenal. Obrigado, bom fim de semana para você. Obrigada igualmente.